Queridos irmãos e irmãs, fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento ao alto, pedindo proteção a Deus, aos nossos mentores espirituais, aos mentores da casa, para que possam, nesse momento, despejar toda a sua luz, que nós possamos sentir através de um pequeno orvalho, caindo sobre nossas cabeças, derramando sobre nosso corpo físico, curando as células maçãs e sendo todos nós aqui socorridos e amparados pelos nossos tarefeiros e irmãos da casa espírita, pelos nossos mentores, espíritos familiares e amigos que nos acompanham, que possamos também distribuir através da oração, do pensamento e pedir a Deus proteção, pedir a Deus que socorra a todas as almas sofredoras sobre essa terra, encarnadas ou desencarnadas, aqueles irmãos que se encontram hospitalizados com a falta da saúde física ou mental, ou em qualquer instituição que estejam internados coletivamente nas prisões, abandonados nas ruas, ou até mesmo enfermos em suas casas, com seus familiares, que a gente possa alcançá-los pela nossa mente, com a nossa oração, para que possa beneficiar todos nós e todos eles essa noite. Que Deus também e os mentores da casa possam inspirar e iluminar a mente do nosso irmão, palestrante da noite, para que possa passar sua mensagem de forma clara e objetiva a todos nós que aqui estamos. E que a gente possa fazer proveito de todas as palavras que serão ditas na noite de hoje. Vamos orar em sintonia de pensamento, para que o Mestre Jesus possa abençoar cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez agora, iniciando, nossos trabalhos da noite. Boa noite a todos os presentes, boa noite ao pessoal que nos acompanha pelo YouTube, pelo nosso canal, que possam compartilhar e curtir também nossos vídeos, para que os vídeos possam subir. Mais uma vez pedir ao pessoal do YouTube que possam se inscrever no canal, ativar esse sininho que está aí ao lado direito da tela, ativar para todas, que todas as vezes que a gente entrar ao vivo, vai acionar no seu celular automaticamente. Se não fizer isso, aí você vai se perder um pouquinho. Bom, hoje uma noite um pouco ainda fria, não está tão frio assim, mas o pessoal ainda recolhido, o pessoal ainda com um clima de festa, embora a festa do São Pedro me parece que passou para dia 1º, aqui em Irecê, lá na Boa Vista, não é hoje. E hoje nós temos, ao contrário, Ivo, do que a gente pensava, nós temos um público considerável, visitando o Centro Espírita, me parece que pessoas pela primeira vez, que sejam bem-vindas, que Jesus possa abençoar e que possam gostar das nossas palestras. A palestra é pública, pode participar tranquilamente. O pessoal pergunta muito no Instagram se pode entrar, se tem que fazer curso. De forma nenhuma. A palestra de quinta-feira, sexta-feira, são palestras públicas, gratuitas, todos os cursos gratuitos, não tem nada pago. Basta chegar no horário certo, ver a palestra, ouvir, levar aquilo consigo para casa e procurar o máximo possível, Alcides, colocar em prática como
muitos espíritas, os verdadeiros espíritas, fizeram aqui na Terra. Bom, hoje, na noite de hoje, nós temos aí um convidado, para mim, para mais de especial, já que essa semana foi aniversariante, né? Eu não sei se eu posso falar a idade, é mulher que não gosta de falar a idade, né? Mas homem, são 75 anos de experiência, nosso grande Ivo de Paula, pelo menos 55 anos, eu acredito, né? Você participou da fundação aqui do centro, 55 anos de espírita, né? Foi nosso presidente por várias vezes, eu não sei nem contar quantas, nem Ivo sabe, mas foi presidente da nossa casa aqui por várias vezes. Como eu sempre menciono, com muita capacidade de gerir pessoas, gerir também administrativamente nosso centro, e a sua habilidade em fazer palestra, que hoje nos traz aqui o tema A Estrada da Vida, e nós gostaríamos muito de saber o que é. Então, Ivo, por favor, pode subir até aqui e nos falar um pouquinho sobre essa estrada da vida. Boa noite a todos e a todas aqui presentes em nossa reunião de hoje e aqueles que também estão nos acompanhando pelo YouTube. Queria desejar que todos nós possamos, neste momento, entrar em sintonia com a espiritualidade maior, buscando aurir as energias que precisamos para a nossa harmonia e pedindo ajuda para que possamos abrir as nossas mentes cada dia mais, nos tornarmos abertos a novas ideias e os nossos corações para que tenhamos melhores sentimentos, nos aproximando cada vez mais, através das nossas encarnações, a condição de aprender ou de vivenciar o amor. Paz para todos. Convidado para que nós fizéssemos a palestra de hoje à noite, pelo nosso coordenador Jarlon. Inclusive, fazendo um parênteses, gostaria de que não levasse em consideração as palavras de Jarlon com relação aos elogios à minha pessoa, porque está bem distante na realidade do que propaga, né? Que propala. E segundo a minha idade, né? Que disse que ele podia falar da minha idade. Eu acho que ele não pode, porque nem eu sei qual é a minha idade. Nem eu sei. Agora, a idade do personagem, sim, né? São 75 anos. Agora, eu sou um espírito imortal, né? Há milênios, né? Eu plagiaria o Raul Seixas, que disse eu já nasci há mais de 10 mil anos atrás, o Raul Seixas. Eu talvez foi mais ou menos há 10 mil anos atrás. Né? Então, na realidade, no momento que eu faço essa colocação, em que inicialmente fiz uma diferença do personagem e da entidade, né, que sou como espírito imortal, é de suma importância se fazer uma reflexão com relação à vida. E a questão da vida, isso é milenar, nós sabemos, desde os primórdios da população, sobre a Terra, da Terra, sempre a criatura humana questionou, né? O porquê da vida, quem somos nós, né? O que é que estamos fazendo aqui, para onde vamos, qual é o nosso destino, e sempre esses que pensavam a vida, e que mais tarde se chamou-se de filósofo, aqueles que questionavam, que buscavam o porquê.
sempre procuravam apresentar respostas de acordo com o alcance daquela época, das possibilidades que tinham de adquirir ou de apreender o conhecimento. Sabemos que sempre percebiam que havia uma inteligência superior ou muitas inteligências que comandavam o universo, porque estava além da ação humana. E aí se chamava a divindade, os deuses, e aí criaram-se muitos deuses, que foi a origem aí da mitologia, como nós conhecendo cada deus responsáveis por alguma situação. E a reencarnação, ou seja, nós, espírito imortal, ocupando em várias existências um corpo de carne e retornando à espiritualidade, isso é uma ideia também bastante antiga, bastante antiga. Nós sabemos disso, embora esse processo reencarnatório, como se realiza, vai também evoluindo à medida em que nós, criatura humana, vamos tendo acesso a novas informações, às novas descobertas, tanto da ciência, podemos assim dizer, como das informações que se obtêm através da comunicação dos espíritos, que nada mais são do que espíritos num processo evolutivo que já encarnaram, desencarnaram, voltaram a reencarnar, e que as suas manifestações no passado eram tidas como divindades. Como divindades. Nós sabemos disso. Então, esta reencarnação sempre foi um tema de discussões, apresentando a sua lógica para justificar essas desigualdades entre as condições sociais, as desigualdades dentro da condição evolutiva de cada um, das competências que cada um demonstram no mundo, e até competências inatas, né? E que às vezes a gente chama até de meninos prodígios, né? Crianças prodígias, que vêm de uma capacidade, uma competência, um QI, uma inteligência emocional, enfim, inteligência artística, de um desenvolvimento extraordinário e que geneticamente até não se consegue descobrir, e aí vem-se buscar nestas existências anteriores, já em desenvolvimentos em outras existências, competência adquirida pelos espíritos, que demonstram nessas encarnações e que vem a justificar as reencarnações dos espíritos. E aí há vários estudos no mundo, né, nós sabemos disso, de homens renomados, psiquiatras, né, como Stevenson, nós temos o Dr. Marcon na Alemanha, um Banerjee na Ásia, na Índia, indiano, nós tivemos os brasileiros, como Hernani Guimarães, que se dedicaram a essa pesquisa. Mas em tudo há o contraditório. E a grande contradição, ou melhor, as argumentações contra a reencarnação de muitas pessoas, até com uma certa lógica, é que diz o seguinte: nós não vemos sentido na reencarnação, dentro do processo evolutivo, porque não nos lembramos das outras existências. Começa-se tudo do zero de novo, aprendendo num mesmo meio, não é? Na mesma existência, depois desencarna, morre, volta outro personagem, noutro lugar, noutra cultura, e não lembra de nada desse passado. E aí há uma solução de continuidade. Uma solução de continuidade. Como é que isso tem sentido, a reencarnação? Na realidade, dentro desta análise
como está analisando o personagem, não o espírito imortal, tem fundamentos. Mas, na realidade, não há solução de continuidade. Porque quem é a individualidade não é o personagem, é o espírito imortal. Então, quando ele mergulha na matéria para viver determinadas experiências, ele vai enfrentar determinadas dificuldades, desafios que ele precisa para evoluir, para adquirir a sua competência. Quando ele retorna à espiritualidade após o desencarne, ele retoma a consciência, né, da sua individualidade. Ele retoma esta consciência. E à medida em que ele vai evoluindo, mais subindo esta montanha evolutiva, mais percepção e competência ele vai tendo para observar o passado mais longínquo da sua existência. Então, não há solução de continuidade. Nós estamos nessa nossa existência, cada um uma personalidade diferente, com competências diferentes, porque somos espíritos, individualidades, que evoluímos mais ou menos uns do que os outros. Ou algumas habilidades que uns têm, uma predisposição para determinadas habilidades, porque já aprenderam em outras existências, já tiveram essa competência. Já tiveram. Então, Kardec, como era um exímio educador, era um discípulo, né, foi aluno e discípulo de Pestalozzi, o grande mestre da educação. Kardec utilizou na sua forma de transmitir os conhecimentos que ele teve acesso desta realidade do espírito, de didáticas especiais. Ele era um homem de muita competência. E lá, em obras póstumas, há um título onde ele aborda essas contradições, ou esses pontos de vista contrários com relação à reencarnação, para que se tornasse mais compreensível, de uma forma simples. Ele criou um título que se chama Estrada da Vida. O que é que significa estrada? É um caminho que nos leva a algum lugar. E nós sabemos que a vida nossa, ela começou através de uma luz divina, uma criação divina, que nos colocou como um princípio espiritual, mergulhando num princípio material, desde a nossa origem, que a princípio inconsciente, levado a um progresso pelas leis divinas, um processo natural, sem a nossa participação, porque não existia esta consciência, essa individual, e esse princípio, como nós sabemos, cresceu através dos reinos vegetais, minerais, vegetais, animais, como Leon Denis nos descreve isso ou nos orienta de uma forma muito clara para a nossa compreensão, esse aspecto filosófico da doutrina espírita. E aí, percorremos uma grande estrada. E Kardec, lá em obras póstumas, se refere à estrada a partir do espírito já consciente. E aí, para a gente compreender, ele diz o seguinte: um viajante percorria uma estrada longa, era uma grande viagem. E daí, era uma estrada larga, tranquila, ele tinha uma visão perfeita por onde andava,
E de repente essa estrada acabou. Essa estrada acabou. E ele se deparou com uma grande mata. E aí nesta mata ele olhou, não havia caminho. E ele tinha que continuar essa viagem. E aí ele ingressou nessa mata. A mata escura, as copas densas, fechada, dava pouca claridade, o sol não penetrava, e ele foi se dirigindo para frente, e de repente desviando-se de obstáculos, de espinhos, tocava em determinada árvore, se arranhava, pisava em pedregulhos e se cortava, e se perdeu nessa mata. E muitas dificuldades ele foi abrindo o caminho, percorrendo, e demorou muito tempo percorrendo aquela mata. E de repente, depois de muito andar, de muito tempo andar, para ele significava séculos, ele se deparou saindo da mata e encontrando a mesma estrada larga em que ele percorreu. E foi percorrendo a continuidade daquela mata, daquela estrada após a mata. E andou mais, uma visão perfeita, e de repente, depois de muito tempo, se depara com outra mata, nas mesmas condições. A estrada terminou. E ele, já consciente de que a estrada, por um processo da experiência intuitiva, deveria continuar depois da outra mata, penetra nessa mata, já com mais habilidade, porque enfrentou grandes dificuldades na outra, já identificava com absoluta certeza a árvore que o arranhou, né, os espinhos que o cortaram a sua pele, na outra mata anterior, e foi vencendo, e perdido novamente, encontrou um lenhador no meio dessa mata. E falando das suas dificuldades, que estava perdido, enfrentando esta mata, e o lenhador o orientou, deu o rumo que ele deveria seguir, quando estivesse na mata, que seguisse aquela direção, e não vacilasse, seguisse que ele sairia o mais breve possível daquela mata. E assim ele seguiu esse rumo, e foi mais rápido, foi mais fácil atravessar a segunda mata. E aí ele continuou novamente, a estrada se apresentavam, e assim foram sucessivas matas. E cada uma que ele enfrentava, e as dificuldades, já não eram tantas mais assim. Não eram tão difíceis, porque já tinha adquirido essas habilidades e foi avançando. E depois de muitas matas, quando ele saiu e retomou a estrada, ele viu que se encontrava no alto de uma montanha. E lá no alto dessa montanha, ele olha para baixo e vê todo aquele traçado que ele percorreu, de quilômetros e quilômetros. E via em cada mata que ele atravessou, um pequeno ponto escuro em uma fita enorme branca, que era a estrada que ele percorreu. E daí, ele lá em cima, contemplando aquela estrada que ele percorreu, começou a lembrar das dificuldades que passou, e dizia assim: mas nossa,
Ah, naquela primeira lá, quanta cegueira, quanta dificuldade. As últimas, eu já venci com mais rapidez. Se tornaram uns caminhos mais curtos. Nossa, eu achava que aquelas dificuldades que me envolviam eram uma monstruosidade, era de um tamanho incalculável. Mas daqui eu vejo que eram curtinhas, insignificantes. Se eu tivesse competência, se tornava pequena, com facilidade, como se tornou a última. E aí, revendo aquilo tudo, não sentia nenhuma tristeza, porque ele tinha percorrido aquela estrada toda. E daí, nessas reflexões, contemplando aquilo e fazendo uma avaliação, se apresentou junto dele um velho. Senhor de idade, um velho, e se apresentou junto a ele. E aí, disse: estás observando essa estrada que você percorreu? Sim. Estou feliz, muito feliz. Eu estou aqui agora, gozando dessas habilidades, desse prazer de estar aqui, nesse lugar agradável, em cima de uma montanha. E aí, o Senhor se dirigiu para ele e disse: olha, e tu vai permanecer aqui? Ele disse: sim. E disse: não, tu não vai permanecer aqui. Porque esses momentos de tranquilidade, de felicidade que você se encontra aqui, se você permanecer aqui, daqui a uns dias, você vai ter saudade lá daqueles momentos difíceis, que era um desafio de cada dia, porque essa ociosidade não levará você a felicidade nenhuma. Volta lá para as matas. Vai para lá com a sua experiência, com a sua habilidade. Olha lá para lá, quantos viajantes perdidos, desesperados, sem rumo. Olha lá. E aí ele via aquela multidão, desesperado, achando-os perdidos, abandonados por Deus, outros caindo por terra, cortados, sofrendo. Vá lá, com a sua experiência, com a sua habilidade, como o lenhador que lhe mostrou o rumo, e oriente essas pessoas, esses viajantes que estão passando por lá. E aí você vai sentir a grande felicidade de servir, de ajudar, de orientar e tirar esses que estão sofrendo. Kardec procurou, com isso, nos dar uma grande lição com relação à vida, a essa estrada que todos nós estamos percorrendo. E nós, os encarnados, neste momento, estamos passando pelas matas. Uns com maiores dificuldades e outros com menores dificuldades. Nós sabemos que a vida, a estrada da vida é assim. Coletivamente, nós passamos pelas mesmas situações. Nós estamos vivendo na mesma cidade, vivendo no mesmo mundo, no mesmo planeta Terra. Mas cada um está vendo um mundo diferente, de acordo com o seu estado evolutivo, de acordo com a sua visão de vida. Cada um vive diferentemente. Tem pessoas que vivem desanimados, clamando, porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Tem espíritos
que nos orientam, tanto encarnados como desencarnados, que aqui é uma escola, que nós estamos aprendendo, e que é também um local onde nós pagamos as nossas dívidas, onde nós pagamos os erros que nós cometemos. E tem espíritos que têm demonstrado, através da psicografia, a estrada que percorreram, e mostram e demonstram, pelos personagens que eles ocuparam, de que feriram com a espada, e com a espada foram feridos. Que abusaram em uma determinada existência do poder político ou poder econômico e reencarnaram escravos, submissos, pobres, sofrendo, pagando o que fizeram de ruim ou que deixaram de fazer de bom, resgatando as suas dívidas. E hoje, muitos de nós, passando por dificuldades, por provações difíceis que consideramos, ficamos remoendo, querendo descobrir o nosso passado, o que é que será que eu não fiz? E às vezes nós espíritas, em vez de uma palavra de estímulo e de consolação, e dizemos, aquele que está ali numa cadeira paraplégico, esse que está passando por uma pobreza, isso aí deve ter feito coisas ruins no mundo. Tendo aquela ideia de que uma lei divina nos castiga, uma lei divina nos pune, que nós estamos submetidos a esse poder, que nos corrige pelo sofrimento. É preciso repensar-se isso. Há uma cultura nossa, de um passado, uma cultura judaico-cristã, que sempre nos assinalaram como castigo, com relação a todas as faltas. E aí essas verdades que nós fomos assimilando, não porque fôssemos autodeterminados, porque fomos massa de manobra, passamos a aceitar aquilo como verdades, porque eram figuras hierarquicamente superiores e que nós teríamos que obedecer, e que as suas palavras eram a verdade absolutas. E existem livros através dos tempos que foram e que são considerados sagrados, intocáveis, inquestionáveis, e que nos leva à escravidão, que não nos leva à libertação, que não nos leva à autodeterminação. Esta estrada da vida é uma conquista da nossa liberdade, de nós seguir os rumos que achamos corretos, adquirido essa sabedoria não pelos milhares de livros que nós lemos, que nós memorizamos, que nós respeitamos, mas a sabedoria, ela só pode ser adquirida com a experiência, com a vivência do dia a dia. E cada um tem que buscar conhecer essas leis que o levam à felicidade, que o levam à paz, diante do que ele julga, não do que os outros julgam. O que os outros nos dizem, o que eu estou dizendo aqui, é apenas exercendo um papel de ajudar,
se é essa a minha intenção. No entanto, não significa que eu esteja com a verdade, que eu esteja equivocado, mas é a minha verdade de hoje, mas tenho consciência que amanhã mudarei, que novos paradigmas adotaremos nesse campo, entre aspas, que eu diria religioso, que nos leva a esse crescimento espiritual como espírito imortal. A filosofia mudou, a psicologia, a ciência, a cada dia, a medicina, todos adotaram novos paradigmas. Verdade de um passado que servia, não serve mais hoje. Nós temos que estar atentos, inclusive dentro da doutrina espírita, ouvir os espíritos hoje, o que é que estão dizendo, porque muitos no início dos espíritos eram espíritos desencarnados, ligados ao judaísmo cristão, que apresentavam as mesmas ideias, às vezes de punição, falando-nos até em inferno. E Kardec, lá nessa descrição dessa estrada, quando esse personagem estava na montanha, descreve que esse personagem disse assim: tudo bem, eu vou voltar lá para ajudar essas pessoas, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que que essa estrada tem essas matas? Por que que ela não veio perfeita, sem obstáculo nenhum, de lá desde o início até aqui onde eu estou? Por que que você criou essa floresta no meio? Aí o Senhor disse: filho, se não existisse essas florestas, você estaria ignorante, sem competência nenhuma, sem habilidade nenhuma, do jeito que você saiu lá, você estaria aqui, sem habilidade nenhuma. Quando você enfrentou as dificuldades daquela floresta, quantas horas você raciocinou, desenvolveu inteligência, foi vendo aquilo que dava certo, aquilo que dava errado, e foi repetindo nas outras experiências, nas outras matas, aquilo que lhe cortou você já não utilizava, você já olhava para o chão onde o pedregulho lhe cortou os pés e não cortava, e não lhe cortava. Você vê quanta competência você tem hoje para enfrentar qualquer situação da vida. Se não existisse, como você se desenvolveria em inteligência para a realização da grande obra? E ele disse: para aí, mestre, mas nessa viagem também encontrei um que diz assim: essa viagem não é fácil não, essa viagem é difícil, existe um precipício, um vale no meio dessa floresta, que de cada 1000 viajantes, só um não cai. E ele cai e não sai mais nunca daquele vale, um vale profundo, ninguém enxerga, onde há um fogo que queima permanentemente. Agora eu atravessei todas essas florestas e não encontrei esse vale. E não vi isso. Ele disse: isso é uma história criada por aqueles que ainda ignoram as verdadeiras leis da vida. Você acha que vosso pai ia criar armadilha para o viajante, para que ele caísse? E ainda, para cair e ficar eternamente? Era ali Kardec, dando um recado didaticamente, abolindo essa ideia de castigo eterno de um Deus que pune e que a maioria estão perdidos. Abolindo essa ideia. Hoje o que nós temos que colocar na nossa cabeça, que não há castigo de Deus para nada. Nada.
E se nós temos uma reencarnação para sofrer como escravo, foi porque nós optamos. Foi nós que pedimos, nós que colocamos na nossa cabeça. Porque se nós aqui hoje nos achar e olhar para a nossa existência atual, para as matas que nós estamos percorrendo nessa hora, e ver os equívocos que cometemos, e achar que Deus anotou lá nesse caderno, em um caderninho, e que vai nos cobrar no dia do nosso julgamento, após a nossa desencarnação, com certeza vai haver esse tribunal, criado pela nossa mente, criado pela nossa culpa. E essa vida passa a ser, então, um vale de lágrimas, de dúvida, de sofrimento, nos sentindo às vezes incompetentes, submetido a uma lei maior, que vai nos trazer consequências desagradáveis de sofrimento e dor. Não, não é. Todas essas situações que nós enfrentamos, cada um de nós, que não é igual, repito. Às vezes parece que é igual coletivamente. Parece que é igual. É o mesmo vírus que ataca a maioria, aqueles que atacam, que leva à morte todos, e que nós vivemos a mesma dor, o mesmo sofrimento. Não, é diferente. Tem famílias e tem pessoas que passaram por esta experiência de perda do pai, de perda da mãe. Eu conheço uma que perdeu o pai, perderam a mãe, perderam os 2 avós. E perdeu um irmão. Tudo em poucos dias. E várias famílias tiveram essas situações. As situações foram iguais, mas o sofrimento foi diferente. Cada um viveu uma experiência diferente. Tem umas que encararam que era um processo natural da vida, que aqueles seus parentes passaram por essa experiência, atraíram essa experiência, precisavam passar, né? Que só as leis divinas ou eles sabem por quê, nós não sabemos por quê, nenhum, porque é que tiveram ir naquela circunstância, por que precisavam ir embora, e outros não. E diz que foram vítimas do fatalismo, né? Da desgraça, da má sorte, do desamparo de Deus. E muitos até questionaram onde está Deus. Onde está Deus? Tem pessoas que até hoje ainda, talvez nem tanto, que diante dessa pandemia, viveram momentos de desespero, de medo, e que trouxeram consequências psicológicas que nós sabemos hoje, principalmente as pessoas da área de saúde, que sabem aí, que está o governo aí se reprogramando, porque não tinha estrutura para atender os grandes problemas de ordem psicológica que afetou as pessoas, não tem estrutura. O SUS não tem no Brasil estrutura para atender as pessoas e que estão buscando soluções para isso. Tal abalo que realizaram. E tem alguns diante de uma lógica e diz, coisa pior vem aí ainda. Tem outras. Já teve pior também, né? Pandemias piores vieram outra. E essa vida passa a ser uma vida de desespero, de incertezas, em que a gente tem que fazer uma revisão disso aí, desses nossos conceitos, e uma contextualização. A verdade, Kardec deixa claro com essa imagem. Nunca nessa viagem teve uma situação que disse é castigo. Não, é cansaço,
é a aquisição de experiência, é a aquisição de habilidades. Hoje, nós culpamos a maioria das pessoas pelas situações que nós enfrentamos. Situações econômicas, instabilidade, dificuldades na área de saúde e tal, nós ficamos dizendo que os responsáveis são o governo. É o governo que tem que resolver esse problema nosso, que são os causadores dos nossos problemas. Temos passando por situações difíceis, por fome, desemprego, muitas experiências aí desagradáveis. E também é o governo responsável, porque ocasiona tudo isso. Na realidade, todas essas situações nós atraímos. É nós que atraímos essa situação. A vida nos atende com seu amor, para que vivamos experiências, para que possamos adquirir habilidades de viver. Habilidades. Tem pessoas que, diante da crise, ficou desempregado e tinha filhos para dar comida e se jogou ao desespero, à depressão, a clamar, a pedir esmola. Tem outros que se reinventaram. Buscaram com o desemprego a criar habilidades em fazer comida, habilidades em comerciar, fazer comércios, a vender, a sobreviver. Empresas, por causa do isolamento, criaram mecanismos de que pudesse tocar os seus trabalhos, né? Individualmente, cada um nas suas casas. Desenvolveu-se mecanismo, né, de comunicações, habilidades, programas especiais. E hoje não querem voltar mais para o presencial. É tudo distante, porque é mais econômico, mais confortável, dá mais prazer a pessoa trabalhar em casa, junto. E a crise fez com que a pessoa se reinventasse. E isso significa progredir, adquirir habilidades. Significa isso. Então, nós temos que perceber que tudo aquilo que nos tira da zona de conforto, que faz com que a gente mude a maneira de proceder, ou que nos deixava ali tranquilo, é uma bondade das leis divinas nos impulsionando ao progresso, senão nós pararíamos de crescer. Aquela pessoa, nós temos hoje tendências nossas, naturalmente, predisposições, todos nós temos. Tem pessoas que dizem assim, eu não sei porque eu tenho uma predisposição de ser roubado. Eu fui assaltado uma vez em Salvador, estudante, eu não sei o que é mais disso, fui roubado, uma vez eu tinha um carro, dificuldade, fui roubado do carro, uma vez ele chegou aqui, uma empregada me deu um golpe, eu tenho essa predisposição. Não culpe quem lhe roubou, é você que atraiu essa situação. Tem que aprender a utilização dos recursos que Deus lhe coloca na mão. Tem que aprender a gerir isso. Tem pessoas que digam, olha, por mais que eu me esforço, eu não sei porquê, que há povo ingrato. Todas as pessoas que eu já ajudei hoje, e tenho ajudado e tal, olha, eu sempre recebo uma ingratidão. Tem hora que eu tenho vontade de deixar cada um se virar para lá, nas horas das necessidades. É uma predisposição. Você atraiu esse tipo de pessoa, para que você pudesse desenvolver a caridade, com absoluta certeza. Você não desenvolveu a caridade. Você pensa que faz a caridade. Você deu esmola.
não se sabe nem para quê, talvez até para quando morrer ou desencarnar, ir para o céu que lhe prometeram, ou que se é espírita, é reencarnacionista, para ser bem recebido na espiritualidade, não ir para o umbral. Por isso que eu estou distribuindo as coisas. Não desenvolveu os sentimentos do amor ainda. Não desenvolveu o sentimento. Porque senão tu não via e nem se lhe era tocado pela ingratidão. Porque você não deu para receber nada em troca. Nem o muito obrigado, nem o elogio. Porque o que você faz é para servir, é para ajudar. Por isso que atrai. Atraiu o ingrato, é a oportunidade. Como é que nós vamos desenvolver a caridade, dar sem recompensa, se não aparecer o ingrato para a gente perdoar? Alguém que nos prejudica, alguém que nos fere, alguém que nos rouba, como é que nós vamos desenvolver o perdão a essa pessoa se não aparecer esses personagens na nossa vida, no nosso caminho? A vida nos envia as pessoas certas para conviver conosco, para que a gente desenvolva. Então, nós não temos o que perguntar, como se fala muito dentro da doutrina espírita, meu Deus, por que isso na minha vida? Nós temos que perguntar, para quê? Para que isso veio? E é fácil. O que é que você sentiu? O que é que você sentiu? Às vezes tem pessoas que dizem assim, nossa, fulano, você, como é que você aguenta o negócio? Aguenta o quê? Rapaz, que camarada ali naquela colocação ali, acabou com você. Acabou comigo? É, acabou com você. Deu vontade de tomar as tuas dores? Não senti nada, não. Não sentiu nada. Lógico que nós temos que admitir que aqui nessa existência, nesse estágio que nós temos, só um Cristo ou outros espíritos muito evoluídos que vieram à mata para mostrar o caminho e orientar, como o lenhador que vieram. Esses são verdadeiros, mas aqueles que não reagiram estão trabalhando. Está lá dentro de si a dor da ofensa, a dor da calúnia, mexendo no seu orgulho, que ainda não é desenvolvido, ou mexendo no seu egoísmo, que ainda predomina, mas estão conscientes e trabalhando, e vendo no outro um daqueles que Jesus falou, o escândalo é necessário. Agora, infeliz por quem vem o escândalo. Quem é o instrumento da ingratidão, o instrumento da calúnia, que está fazendo um grande favor, ou uma grande, uma grande ajuda para mim, para o meu autoconhecimento, e a partir daí buscar a autotransformação, a minha luta, é um instrumento valioso na minha vida. E nós, exatamente esses que nós condenamos. Diz, não sei que castigo é que eu estou atraindo. Não é castigo de ninguém, não é Deus, não. É você que está se castigando pelas suas atitudes. Se nós percebermos a vida com esta consciência de um espírito imortal, de que esse personagem que aqui passou pelas suas experiências, por esta primeira mata, ou segunda, ou terceira, e cada um de nós vai avaliando, se autoavaliando, se já foi muitas ou não, ou se foi muitas e adquiriu as habilidades, pela maneira como nós enfrentamos as situações da vida. A vida lhe trouxe uma situação de perder um filho, ou muitos filhos, em tenra idade,
cedo, trouxe-lhe essa experiência, como você reagiu? Como você encarou? Doeu, tive dor, carrego até hoje ainda a saudade, mas encaro como um processo importantíssimo para a minha evolução e para o dele com absoluta certeza, porque há um Deus, uma inteligência suprema, que tudo comanda no sentido de leis. Sentido de leis. E que o máximo que eu poderia ter feito, eu fiz. Cheguei aos meus limites de esforço e não teve jeito. Agora a minha vida acabou a partir disso, não sou mais aquele, sou hoje um depressivo, abandonei o trabalho, o meu progresso, e foi. Está ainda na primeira mata. E esse fato vai se repetir em várias reencarnações, tantas vezes, até adquirir essa habilidade de desprendimento, e entendendo que Deus nos reuniu com o parentesco material apenas para progredirmos, ajudando uns os outros, aqueles espíritos. Que a verdadeira família é a espiritual, como Jesus falou no Evangelho. Quem é minha irmã, meus irmãos, né? A não ser aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E a grande família nossa, que caminhamos todos, é essa. A família espiritual, que se reúne pelas afinidades ou sintonias vibratórias de pensamentos e de sentimentos. Chegou a um padrão alto de condições econômicas na vida social e fatores por incompetência ou não, ou por roubo, golpe, foi as camadas inferiores ter que começar tudo de novo, andando do carro do ano e agora de bicicleta ou a pé. O que é que mudou em você? As condições externas ou mudou a interna? Mudou a interna. Eu sou revoltado. Vai se repetir tantas vezes quanto necessário, até você adquirir a habilidade que os valores transitórios são importantes, mas tem que estar a serviço da evolução espiritual. Vai se repetir essa experiência. Esqueçamos de que quem é pobre, está aí, é porque fez mau uso da riqueza de outra vida. Nada disso. Todos nós, como espírito imortal, temos que passar pela experiência da riqueza, passar pela experiência da pobreza, pela experiência do ter, pela experiência do não ter. Como é que nós vamos adquirir uma habilidade se não vivemos determinada experiência? Temos que viver. Então, nada de invejar ninguém, nem a habilidade do outro que tenha. Um rico que usa mal a riqueza, usa mal a riqueza, só vem pobre se ele quiser. Se ele vir fracassar, chega lá e diz que viagem perdida, poxa, a riqueza, mas eu quero voltar, mas eu vou utilizar a serviço do próximo também. Vou usar de todos os benefícios das riquezas, mas a multiplicação dela vai ser para melhores condições de vida de emprego, das pessoas. Não dar dinheiro para o pobre, é usar os recursos para educar o pobre. Como diz Jesus, dá o peixe, agora ensina a pescar. Dá o peixe, ensina a pescar. Não é só dar peixe. Porque senão tu não educa o outro, tu não vai ajudar no processo educativo. Aí, ele adquiriu já essa habilidade de gerar riqueza no mundo material. Isso são valores que acompanham o espírito eternamente, nas várias encarnações. Se ele reencarnar na pobreza, ele sai da pobreza, porque ele tem habilidades. Vem, flui as ideias, flui as competências, ele sai da miséria.
ele sai. O que ele pode pedir a experiência é exatamente para adquirir a habilidade. Adquirir as habilidades. Ele disse, olha, não tem jeito não. Eu já fui lá, fracassei vários, eu quero vir na miséria, na pobreza lá, para mim sentir. E aí ele vai ser pobre e vai viver as experiências. Eu já contei várias vezes aqui, é assim a vida. Eu hoje, por circunstância, por pressão da própria família, mas quando eu puder ainda eu escapo, eu não consigo passar de carro na beira da estrada e ver uma pessoa banando a mão para eu não parar e dar carona. Inclusive já tive acidentes, carro, uma vez atropelei uma bicicleta, se atravessou, essas pessoas caíram, e um se acidentou, tudo em cima de uma caminhonete e tal. Hoje é proibido, isso não anda, mas naquele tempo não era e tal. Por que isso? Que vem assim de dentro de mim e dá uma dor se eu deixar aquela pessoa. Porque eu nasci pobre e vivia num colégio interno, no meio de umas roças agrícolas, e a gente queria ir para a cidade, 5 quilômetros, não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E aí a gente ficava na beira da estrada, dando a mão, aí aqueles carros vinham, paravam, terra de chão, cascalho, e aí quando a gente corria para o lugar, eles aceleravam e iam embora, jogavam aquelas poeiras no rosto da gente e tal. Às vezes nós saíamos 2 horas da tarde, 1 hora, e 5 horas ainda não tínhamos conseguido a carona, ninguém parava, né? E tal, aquilo marcava na minha vida. E hoje depois eu cresci, economicamente, tive carro, então isso me dói quando eu vejo uma pessoa na beira da pista, né? Parando. E hoje tem tanto problema aí, né? De assalto, etc. Então é essas experiências da vida que a gente vai desenvolvendo isso. Vai captando. Não há castigo nenhum. Nada, não há castigo. Só se nós quisermos nos castigar. Como tem gente que opta, né? Não controla a sua gula e diz assim, eu vou passar 8 dias com fome, aí fica sofrendo, aí, sem comer, se castigando, o problema é dele. O que ele deveria fazer? Qual é a habilidade que eu não tenho? É do equilíbrio de controlar, pois eu vou adquirir a habilidade, não ele busca o castigo. E daqui a pouco vai para a doença, vai ficar doente ainda, né? O castigo, em vez de buscar a habilidade, não é? Tem gente que procura se vingar, em vez de buscar a habilidade de perdoar. E ainda diz assim, não, ele não merece o meu perdão, aquele lá não merece o meu perdão. Quem merece perdoar é você, pai, que você merece. Fica alimentando esse ódio, esse sentimento dentro de você. Até quando? Quantas encarnações? É essa a inteligência que nós temos que desenvolver e buscar os conhecimentos. Aí diz assim, mas são teorias. Sim, são teorias. Tem fundamento? Tem. Põe em prática. Põe em prática. Põe em prática. Chegue alguém na porta da sua casa e bata na porta da sua casa um horário inconveniente. Certo? E diz assim, me arruma uma comidinha aí, qualquer coisa, que lá em casa está passando fome. Filho, chegou na hora inoportuna. Vai embora. E vê o que é que surgiu dentro de você. Aí tu sai lá, larga lá, vai lá e pega 1 quilo de arroz, ou sei lá, o que tiver lá, ou a comida pronta, vai lá e dá para ele. Para começar, ele já vai dizer assim, Deus que lhe proteja, Deus que lhe dê em dobro, já vai ter assim. E aí, tu interrompeu o trabalho e vê o quê? E o prazer que tu tem. Passe ali no trânsito, ali, quando tiver de carro, que é alguém que tem carro, e vê aqueles bolivianos ou venezuelanos, não sei quem é ali, umas pessoas de Uruguai, com aqueles malabarismos ali, e depois ir pedindo assim, você dentro do carro, e dá nada não. Trabalhar, nem tem graça. Vai embora. Agora, depois diz assim, não, hoje eu vou dar.
Pega R$ 2 e dá para ele. E aí tu vê o que é que surgiu depois dentro. E diga assim: moça, esse camarada está recebendo 10 centavos, 20 centavos, deixa eu dar R$ 20 para esse cara. Você pega assim e dá R$ 20 para esse camarada. Aí tu vê o que é que você vai sentir dentro de você. Se não há uma felicidade, desde que seja verdadeiro. Seja verdadeiro, entendeu? É. Então, leis de Deus, não precisa estudar muito, não. Estude. Não estou fazendo apologia a não ler, a não estudar. Estude. Mas basta você ouvir a consciência. O que é que a consciência diz? Não é a vontade. Que a vontade é não dar. Mas o que é que a consciência diz? Dê. Abra mão. Obedeça a essa consciência. Obedeça a essa consciência. E nós, absolutamente, seremos felizes. Ou conquistaremos a felicidade. Essa vida se torna leve. Leve. Muito leve. Por primeiro, nós não temos medo, desaparece os medos. Nem da morte. Não há morte. Apenas do corpo físico. Não há, nós continuamos a jornada. A mata passa e aparece a estrada da vida. Não há morte. E se tu tem medo, tu vai morrer. Nós vamos morrer. Não tem jeito. Então para quê? Horas de angústia sem dormir. Eu posso morrer. Vai morrer, mais cedo ou mais tarde. Isso pode acontecer, uma desgraça lá na minha vida. Faça tudo certinho hoje e agora, de acordo com a sua consciência, e que tu sabe, mas deu tudo errado. Bom, então muda. Aprendeu que não era aquele caminho, muda de caminho. Muda de caminho. Aprendeu. O erro levou a um aprendizado. O erro levou a um aprendizado. Deus existe? É bom? Infinito? É. Então, por que vai acontecer alguma coisa de ruim para você? Pode ser ruim para o personagem, para o ego, mas para a individualidade, absolutamente. Autodeterminação. É o que nós devemos ter na nossa vida. Autodeterminação. Buscar, seguir aquilo que achamos que dá certo. E botar na nossa cabeça que o que dá certo para mim pode não dar para você. Cada um está num estágio. Até na medicina. O remédio que serve para um, a dosagem certa para um, pode matar o outro. Pode matar o outro. Tudo. Equilíbrio. Não tente ser um espírito, uma vida espiritual só, encarnado, não vai progredir. É o mesmo equívoco, o erro de querer viver uma vida só na matéria. Equilíbrio. Você está para viver a experiência. Não fuja da sociedade, não fuja do mundo, porque é aqui que tu vai adquirir. É a mesma coisa que o aluno sair da escola, não frequentar a aula. Fugir. Não, equilíbrio. Qual é o seu equilíbrio, Alcide? Não sei, só você que sabe. Qual é o meu? Só eu que sei. O que é bom para mim? Eu sei, eu posso dizer que foi bom para mim. Você vai dizer que para você não serve. Cada um, né, na sua jornada. Muita paz, muita luz. E uma boa viagem. Né, e uma boa viagem.
chegamos ao final de mais um trabalho da noite, e assim nós devemos agradecer a Deus pela oportunidade dos ensinamentos trazidos aqui e ofertados pelo nosso irmão Ivo, logicamente também com a inspiração dos nossos queridos mentores espirituais da casa, que estão sempre ao nosso lado, também aos nossos mentores pessoais, particulares, familiares, que aproveitam deste momento em que nós estamos neste local de muita paz, de muita luz, cercado por muito amor, cercado também contra os ataques, mesmo mentais, dos irmãos infelizes que nos perseguem, para que a gente possa refletir acerca de todas as palavras que aqui foram ditas, para que a gente possa colocar em ação em nossas vidas, em nossa caminhada na estrada desta vida. Que Jesus, o amado Mestre, nosso mentor espiritual, nosso governador do orbe terrestre, possa estar nos conduzindo nessa estrada até o final da nossa jornada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, hoje e para sempre. Que aqueles irmãos que necessitam de um passe individual possam se dirigir até o salão anexo, tomar o passe, e aos demais, que Deus proteja, ilumine e acompanhe até suas casas. Muita luz.